Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Assim, em pé como nós estamos, vamos abrir a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 13, no versículo de número 4. 1 Coríntios 13, 4. Meus irmãos, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui e ao nosso pastor por estender essa oportunidade, irmãos. Fiquei muito feliz, pois o nosso pastor estaria em viagem, em deslocamento agora, mas eu tive a honra de ter o meu pastor aqui me ouvindo, e sou muito grato a Deus por isso. Amém? Quantos se encontraram? Amém. Amém, glória a Deus. Aí está, 1 Coríntios 13, versículo 4, assim diz a palavra do Senhor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém. Os irmãos podem se assentar dizendo o amor perfeito de Jesus. Isso, glória a Deus. Durante a semana, quando alguém lhe perguntar sobre o que foi a palavra esse domingo, o irmão vai responder assim, foi sobre o amor perfeito de Jesus para com a minha vida. Amém? Amém, glória a Deus, irmãos. Ontem era por volta de 1h da manhã e a primeira pessoa a ouvir essa mensagem estava lá no meu quarto. Estava deitada na cama ouvindo o diácono William pregar para ela, minha bênção. Eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa. E ela fala assim, tem certeza, amor, que é isso que Deus quer falar para a igreja? E aí hoje, como Deus é bom, na escola dominical, o nosso pastor Davi, ministrando acerca do Pai, né? Ele começou a falar um pouco sobre o amor. E eu falei, obrigado, Jesus, pela confirmação. Nem estava no assunto, mas o pastor discorreu um pouco sobre o amor. Então Deus, irmãos, ainda fala nos nossos corações. Ele ainda confirma aquilo que Ele fala para nós. Então estejamos com os nossos corações abertos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quantos aqui estão prontos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus nessa manhã? Glória a Deus. É difícil, irmãos, de ver isso quando nós vivemos em uma sociedade corrompida. Estamos, a igreja do Senhor, que está na antessala do céu, hoje vive em meio a uma sociedade corrompida. Nós estamos sim esperando o grande dia, o dia em que nós seremos chamados para estar com o nosso Senhor e Salvador. Mas hoje, irmãos, nós estamos vivendo em meio a uma sociedade corrompida. E desde a queda do Adão, lá no Jardim do Éden, a humanidade passou a se relacionar uns com os outros a partir de uma nova realidade. Que realidade é essa? A corrupção. A corrupção está presente na carne do homem, desde Adão até os dias de hoje. Inclusive nós, irmãos, que fomos lavados pelo sangue de Jesus, precisamos andar vigilantes para alimentarmos o espírito e não alimentarmos a carne, é ou não é verdade? A vigilância precisa ser constante. Glória a Deus. Os irmãos vão me ajudando com os glória a Deus aí. Amém? Que o joelho treme. E apesar da palavra corrupção nos trazer à memória o meio político, fazer-nos pensar sobre os prefeitos, governadores, presidentes, alguns que não têm 10 dedos nas mãos, essa palavra ela é presente na vida do homem comum, como eu e o senhor, e a senhora que está aqui nessa manhã. Ela afeta não somente o nosso meio financeiro, também afeta o nosso meio espiritual, também afeta o nosso meio relacional. E o homem da terra que não conhece a Senhor Jesus, ele vive em meio a essa corrupção. Lembre-se, irmão, nós estamos falando do amor perfeito que é Jesus. Então o homem que é caído, que não conhece o exemplo perfeito de amor, esse homem, ele está debaixo de uma realidade diferente da nossa. Ele enxerga o mundo de uma maneira que não é igual à maneira como nós enxergamos o mundo. Amém? O Senhor Jesus nos chamou para ter as nossas mentes transformadas. Amém? Quando lá
bradava pelo deserto: arrependei-vos, ou no grego, metanoia. Mude a maneira de como você enxerga as coisas, de como você vê esse mundo. Mas nós estamos vivendo em meio a pessoas que ainda estão debaixo dessa maldição. É ou não é verdade? Quantos aqui trabalham com pessoas que não são cristãos? Passam no mercado e são atendidos por pessoas que não são cristãos? Essa é a nossa vida, irmãos. Nós somos aqui nessa cidade embaixadores de Cristo. Aonde você vai, irmão? Aonde você vai, irmã? A presença do Senhor vai contigo. Ela chega antes, ela está com você, e quando você sai, a presença do Senhor fica. E surte efeito no meio onde você passa. A palavra de Deus diz que nós somos sal e luz da terra. Então, por onde nós passamos, o ambiente é transformado. As coisas mudam. Nós podemos não perceber. Mas quando você chega, irmãos, agora, isso nem está escrito aqui, mas o Senhor está falando. Quando você chega, as pessoas olham assim: opa, chegou aí o santinho, chegou aí a santinha, vão mudar o assunto, vão mudar a conversa. O Senhor está santificando o meio onde você vive, antes mesmo de você chegar. Antes mesmo de você abrir a sua boca, o teu testemunho chega e faz com que os ambientes sejam santificados. Quem crê nessa palavra? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, as pessoas com que nós nos relacionamos, elas não foram alcançadas, elas não nasceram de novo. E esse novo nascimento, ele regenera a pessoa para poder viver o amor perfeito. Mas antes dessa regeneração, o amor do homem não é perfeito. É ou não é verdade? Romanos capítulo 5, versículo 7, por favor, vai dizer assim. Romanos 5, 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus, aleluia, prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Alguém aqui tinha alguma coisa para oferecer para o Senhor? Alguém aqui poderia retribuir as bênçãos de Deus na nossa vida? Mas Deus morreu por amor a nós, irmãos, quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós ainda éramos imundos do pecado. E o pior é que não era somente pecadores e imundos pelo pecado, é que nós nos regozijávamos nisso. Nós gostávamos de estar em meio a essa lama que envolve. E essa sociedade que ainda está em meio a esse lamaçal do pecado, eles fazem coisas em nome do amor, dizem ser em nome do amor. Mas tudo que fazem é previamente calculado, pesado. Eu vou pedir para que os irmãos prestem atenção aqui. Pesado na balança. As suas ações, elas são pensadas. Elas fazem o bem para quem talvez vai haver alguma forma de retribuição. Ou vai haver de alguma forma um lucro financeiro quando fazem o bem. Então nem tudo que é feito no mundo em nome do amor conhece o verdadeiro amor de Jesus. Por isso, irmãos, que nós possamos levar a revelação do amor de Jesus para essa terra que tanto necessita, que precisa ouvir de que há um Senhor Jesus, que morreu na cruz para salvar todo aquele que crê na sua palavra. Nós ouvimos na escola dominical que Deus é um, mas é a pessoa do Filho, que morreu na cruz por amor a nós. E ele foi gerado no Pai, antes da eternidade, de eternidade a eternidade, irmãos. Jesus é Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque nós não fomos salvos por ídolos. Nós não fomos salvos por pessoas limitadas, mas nós fomos salvos por aquele que tudo pode, que tudo crê, que tudo faz. Ele contempla os nossos corações, irmãos. O Senhor Jesus contempla o meu e o teu coração nessa manhã. E eu creio que não somos somente nós, mas o ambiente hoje está diferente. Desde que nós chegamos aqui, o ambiente está diferente e o Senhor tem algo para falar aos nossos corações. É muito comum nós vermos, irmãos, eu estou trazendo o panorama e o problema que nós encontramos hoje.
É muito comum nós vermos no meio acadêmico os irmãos teólogos aqui, que só tem doutores aqui na mesa, no assento dos obreiros. Os irmãos teólogos vêm no mundo acadêmico. É muito comum tomarem ideias. Aqui em Fort Myers, não, graças a Deus, ninguém assume aqui esse púlpito para pregar a mensagem de ninguém. Né? Mas é muito comum nós vermos irmãos tomando para si mensagem de outros. Aquilo que Deus entregou a outro, tomam para si e pregam como se Deus tivesse revelado a eles, vírgula por vírgula, pausa por pausa, palavra por palavra. Será que esse é o verdadeiro amor de Cristo? Tomar para si aquilo que é do outro? Nós vemos também aqui em Fort Myers, irmãos, no meio empresarial, porque lá, na segunda-feira de manhã, onde nós trabalhamos, o lugar em que nós dobramos os nossos joelhos para colocar o piso, ele é envolto de pessoas que muitas não são cristãs. Prestem atenção, porque eu não estou usando a palavra crente. Algumas até são, mas muitas não são cristãs. Muitas não são cristãs. E elas fazem tudo que podem, elas tramam maneiras de fazer algo para prejudicar os irmãos, para prejudicar uns aos outros, fazendo com que eles levem para si o lucro, levem para si os trabalhos, levem para si as oportunidades. Porventura esse é o amor de Cristo? Será que eu poderia prejudicar um dos meus irmãos para poder abençoar o meu próprio bolso e não pensar na necessidade do meu irmão? Será que essa é a revelação do amor de Cristo? Essa não é a revelação do amor genuíno de Cristo, para mim e para a sua vida. E nós vivemos a esse meio, irmão. Nós vivemos no meio a uma sociedade americana. Quantos aqui trabalham diretamente com americanos? Levanta a mão bem alto para eu ver. Diretamente com americanos, para que eu não fale de mim. Mas quantos têm visto a falta de amor que os americanos têm pelos seus pais? Quantos pais são internados em clínicas geriátricas? Aí a desculpa é o cuidado do idoso. Lá o meu pai está sendo bem assistido, eles cuidam dele, dão remédio na hora certa. E aí não visita o pai 2 vezes por ano. Vai lá no Thanksgiving só para dizer que pagou a conta. Será que isso é o amor genuíno de Jesus? Eles manipulam, não era isso que os fariseus faziam com a palavra de Deus? A Bíblia, a lei, dizia que o homem deveria honrar pai e mãe. Mas a doutrina do homem falava que se você fosse dar essa oferta na casa do Senhor, você estava com a desculpa de não precisar honrar o pai e a mãe financeiramente, porque aquilo era oferta do Senhor. Aí Jesus vem e fala contra isso. Vocês criam doutrinas de homens e colocam elas em cima da palavra de Deus. E é isso que o americano faz, irmãos. Vocês criam desculpas e colocam isso em cima do amor que vocês deveriam ter pelos seus pais. Agora é fácil nós virmos aqui, como brasileiros, e jogarmos essa culpa, essa responsabilidade, esse defeito dos americanos, e não falarmos de nós, brasileiros. Nós que estamos aqui no país deles. Alguns que estão no Brasil, eu tenho familiares no Brasil, se o americano, a dificuldade dele é amar e honrar o pai e a mãe, a dificuldade do brasileiro é amar e honrar a próxima geração. E a culpa disso é o problema financeiro do Brasil, a economia. Nós vemos jovens com 30 anos, homens adultos, barbados, com 40 anos, morando com os pais. Aí quando se casam, conseguem ter um filho. No máximo, um filho. Quando muito, não são apenas pai de pet, né, que é a nova moda. Eu sou pai de pet. Você é cachorro para ter filho? Cachorro, irmão? É ou não é verdade essa palavra? Que Deus me dê graça nessa manhã. Que Deus me dê graça nessa manhã. Deus nos chamou para multiplicarmos e enchermos a terra. O pastor nos deu uma palavra aqui, o pastor Josué, semana passada, falando que Deus ia multiplicar filhos. Deus estava abrindo a madre das Anas nessa casa. E nós recebemos lá em casa com os braços abertos. Amém? Quem mais recebe essa palavra aqui essa manhã?
que Deus vai abrir a madre, vai multiplicar os filhos. É bênção de Deus, irmãos. Filhos é herança do Senhor. Regozijem-se nisso. Glória a Deus. Será que só eu que estou empolgado com essa palavra? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, mas a verdade é que nós somos especialistas em dar desculpas, não é verdade? Nós somos especialistas em dar desculpas, isso é verdade, mas William, tá tão difícil colocar filho nesse mundo. Olha o mundo do jeito que tá. Olha aí, como é que tá aí. Como é que eu vou cuidar do meu pai? Eu preciso trabalhar, eu preciso sobreviver, eu preciso pagar as contas. Como é que eu vou colocar o meu filho numa escola, numa creche para ir trabalhar? Eu preciso fazer isso, William. Eu não tenho dinheiro para uma creche particular. Então entrega a formação da mente do seu filho na mão de pessoas ímpias. E fica tranquilo, que depois que você não obedece à palavra de Deus, você não pode cobrar a Deus. Porque Deus diz assim: ensina o menino no caminho que se deve andar. E quando crescer, não se desviará dele. Podemos nós cobrar a Deus? Mas Deus, eu fui na igreja todo domingo. Chegava lá às 10h45, que é a hora que acaba a oração, e saía 12h15 antes da bênção apostólica. Quase 2 horas de culto por semana. O seu filho passa 5, 6, 7, 8 horas da semana, por dia, sendo doutrinado, ensinado, sendo incrustado na sua cabeça os ensinos desse mundo. Você tem falado de Deus na sua casa? Você tem colocado a mão na cabeça dos teus filhos e demonstrado o amor genuíno de Jesus? Coberto ele pelo sangue, fala: Senhor Jesus, cobre a cabeça desse meu filho, Pai. Não deixa a ideologia vã, doutrina de Satanás entrar na cabeça dele. Enche ele do Espírito Santo. Meus irmãos, eu vejo vídeos porque eu aceitei a Jesus. Aqui, irmãos, aqui. 2017, de joelhos, aqui eu aceitei a Jesus. Aqui, irmãos, eu fui batizado com o Espírito Santo. Aqui. Pelos meus pastores eu fui batizado lá em Pômpano, na sede. Aí eu vejo os vídeos da igreja antigamente, as crianças lá na salinha da escola dominical, sendo batizadas com o Espírito Santo. E o meu coração despedaça. Onde está, Senhor? Onde está, Senhor, a próxima geração? Levanta, Senhor, levanta! Levanta esses meninos, abençoa as irmãs que têm feito um tão bom trabalho. Mas as irmãs são apenas 2 horas da vida do seu filho. Como está as outras tantas horas da semana lá na sua casa? Isso nem está aqui escrito no meu esboço, irmãos. Mas o tempo é o inimigo do pregador. Uma desculpa que nós gostamos de dar muito aqui, se ouve muito, irmãos, é assim: William, eu vim para a América para trabalhar. Quando eu voltar para o Brasil, eu sirvo a Deus lá. Aqui, se aparecer oportunidade de trabalho, eu não posso abrir mão, porque eu estou voltando para o Brasil e eu preciso pintar a minha casa, eu preciso construir os meus bois, e essa é a minha desculpa. William Teixeira, essa é a minha desculpa. Eu preciso pagar a prestação do carro e nós vamos assim servindo a Deus, com D minúsculo, com M maiúsculo de mamão. Nós vamos entregando a nossa juventude, nós vamos entregando as nossas forças para servir as finanças. Ao invés de nós entregarmos as nossas forças e a nossa juventude para servir o Jeová Jireh. Ele é o Deus da provisão. Glória a Deus. Glória a Deus. Em primeira instância, irmãos, porque assim, quando nós aceitamos a Jesus e somos regenerados, lavados pelo sangue, nascemos de novo, é de uma hora para outra. O que rouba não rouba mais, o que mente não mente mais, o que trai não trai mais, mas desviar da igreja, desviar dos caminhos de Jesus, não é de uma hora para outra, é devagarinho. As coisas vão acontecendo, você vai abrindo brechas, você vai se conformando com coisas que não deveria estar se conformando. Em primeira instância a gente começa tirando o tempo de Deus nas nossas vidas. O devocional diário começa a desaparecer da sua casa.
A leitura da palavra de Deus, às vezes, o irmão esqueceu o óculos lá dentro da Bíblia, faz um mês que não acha. Cadê o óculos que eu estou procurando? Abre a Bíblia, irmão, quem sabe está lá dentro te esperando. Segunda instância, o que acontece? A gente começa a tirar tempo da família. Você começa a servir o Deus dessa era, começa a se afastar da palavra de Deus, aí a primeira instituição que sofre por isso é a sua família. Porque aí o pai não tem mais uma palavra de Deus para dar para os seus filhos, para dar para sua esposa, direcionamento do alto. Ele não tem mais essa palavra vinda dos céus, porque já está afastado. E em terceira instância, o que acontece? Qual é a segunda instituição que sofre depois da família? É a igreja do Senhor. Você não vem mais nos cultos de doutrina? Não, nem falei do culto de oração segunda-feira, né, pastor? O culto de oração segunda-feira só os atalaias. Você não vem no culto de oração, não vem no culto de doutrina, não vem na escola dominical, aparece atrasado no culto de domingo. E essa é a terceira instância do desviar do crente. Mas aí você se pergunta, terceira instância, William? O cara que desvia, ele começa desviando da igreja, não é? É aí que nós nos enganamos. Porque nós somos mestres em manter as aparências. Nós somos mestres em manter... A paz do Senhor, meu irmão, como estáis vós? Apocalipse capítulo 3, versículo 1, por gentileza. Apocalipse 3, 1. Apocalipse 3, 1. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve o seguinte, só para que os irmãos entendam um panorama geral, rápido de Apocalipse. Jesus, com as estrelas nas mãos, que é os anjos da igreja. Quem são essas estrelas? Os anjos da igreja. É o nosso pastor Josué aqui em Fort Myers, que está nas mãos do Senhor. Ao pastor Josué escreve estas coisas. E escreve, isto diz ao que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E eu sei das tuas obras que tens nome de que vives e está morto. As aparências. Todas as igrejas têm as igrejas de Apocalipse mostrando aqui nos bancos. Por isso que Jesus passeia por entre os castiçais. Olha o que o Senhor diz. Eu é que sei as tuas obras. Tem nome de que vive, mas estás morto. Está indo na igreja, está domingo, está quarta, às vezes vem na segunda, mas e a sua casa? Está seca, árida, precisando da água que jorra para a vida eterna. Os irmãos estavam comigo quando eu pedi graça de Deus para falar essa palavra essa manhã? Na primeira fase, nós nos afastamos da presença daquele que é o próprio amor. Coloca para mim, 1 João 4,8. 1 João 4,8. Os irmãos vão afiando o dedo na Bíblia aí. 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Será que a gente pode demonstrar o amor genuíno de Jesus nessa terra, se nós não estamos perto do próprio amor? Ele é o amor. E como Ele revela esse amor a nós? Mandando o seu Filho para morrer, para que nós fôssemos salvos. Aleluia. Na segunda fase, nós tiramos tempo da família e fingimos estar tudo bem, né? A gente chega na igreja, a paz do Senhor, pastor, e o pastor que tem o Espírito Santo, olha para você e fala assim, tá tudo bem, meu irmão? A gente coloca aquele sorrisinho meia boca, né? Sim, pastor, tudo bem. Né? Porque a gente não pode admitir, a gente não pode deixar que as pessoas saibam das nossas fraquezas, das nossas falhas. Será que eu falo só por mim aqui nessa manhã? Nós precisamos manter o status, né? O ego, homem com H maiúsculo, eu resolvo os meus problemas. E a palavra de Deus diz que nós devemos comunicar as nossas necessidades aos santos. Será que a gente pode se chamar de irmão, mas esconder do irmão algo que talvez ele podia estar nos ajudando?
Às vezes você tem uma necessidade e o irmão está com a resposta de Deus para a sua vida. Você está privando o irmão de ser usado por Deus na sua vida. É ou não é intenso isso que o Senhor está falando nessa manhã? Aí nós começamos a não querer mais frequentar os ambientes. Lá, o William, quando eu chego lá, eu acho que não é para mim, eu estou desalinhado, sabe? Eu estou assim, desgarrado. Parece que eu estou deslocado ali naquele meio, eu não caibo ali. A minha pessoa não foi feita para aquelas pessoas, eu me sinto deslocado. E sabe o que é o pior, irmãos? Aí o pastor, um irmão, um obreiro, um diácono, um jovem, liga para esse outro jovem, liga para esse irmão que está necessitado e pergunta assim: tudo bem, irmão? Tudo bem, pastor, eu só estou um pouco afastado. É só isso. A antessala do céu, você abriu a porta e saiu dela, está tudo bem. E a chama do inferno está chamuscando já o cantinho da calça aqui, está tudo bem, pastor, eu só estou só um pouco afastado, mas está tudo bem. Está mesmo, irmão? Aleluia. Salmo 127, versículo 2 diz assim, Salmo 127, 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Meus irmãos, você tem sonhos, planos, desejos financeiros, econômicos, familiares, coloca nos pés da cruz. E se for da vontade de Deus, vai acontecer. Em nome de Jesus. Então, William, você está falando para eu dormir o dia inteiro? Não. William, você está falando para eu não fazer a minha parte? Não. Eu estou falando para depender de Deus em todas as áreas da sua vida. Dependa de Deus, irmãos. As aparências, ou aqui nos Estados Unidos eles chamam de personal branding, né? O marketing pessoal. Isso não é coisa de crente, irmão. Isso não é o fruto do Espírito Santo. Isso é herança da carne. É coisa que os homens fazem lá no mundo. Instituto Neymar Júnior. Doamos milhões. Fundação Elon Musk. Olha como eu fiz o bem. E pesquisas. Irmão, a palavra de Deus diz que se você abençoa alguém, que uma mão não saiba o que a outra fez. Aleluia. Porque aí o teu galardão nos céus está garantido. Mas aqueles que fazem nas praças, estouram sobre si confetes, sobem aqui no púlpito e contam. Agora o Espírito Santo falou no meu coração, no meu ouvido aqui. Eu não estou de maneira nenhuma falando sobre o nosso pastor, porque o que ele fez aqui foi um chamado, pastor Carlos. O senhor é usado por Deus. E ele fez um chamado. O pastor Josué nos é testemunha de que há meses nós estamos pedindo a Deus que Deus levante alguém para interceder aqui, financeiramente, pela vida do pastor Ananias. E Deus levantou o pastor Carlos. Então o que eu estou falando aos irmãos é que quando nós fazemos, nós devemos fazer baseados no amor genuíno de Jesus. No amor genuíno de Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos falando sobre o amor de Jesus em 1 Coríntios 13. Coloca verso 1, 2 e 3, por gentileza. E os irmãos, volta para a Bíblia, que eu gosto de ouvir o barulho da Bíblia folheando. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Deus sonda os nossos corações. Ele contempla não somente aquilo que o irmão faz, mas ele contempla a intenção dos nossos corações. E quando nós fazemos algo por amor, pelo amor genuíno, assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus nos ensinou
aí a mão de Deus vem sobre aquilo que você está fazendo. Aí as pessoas começam a participar daquilo que você está levantando. Por isso nós precisamos estar, irmãos, ligados com Jesus. Aleluia. Ele nos prometeu que Ele mandaria outro Consolador. Será que o Espírito Santo de Deus tem tido espaço na sua vida? Será que o Espírito Santo de Deus tem tido espaço no seu coração para operar? Essa é a pergunta que fica essa manhã. Porque nós precisamos demonstrar para o mundo as marcas de Cristo. As marcas de Cristo é que nós sofremos, padecemos dores, somos testados, mas em tudo somos aprovados, porque não murmuramos, mas glorificamos. Está doendo? Glória a Deus. Está te moldando. Está faltando? Glória a Deus, está trabalhando no seu coração. Porque quando Jesus entregou a sua vida na cruz, irmãos, Ele mostrou para nós que o amor genuíno, Ele faz aquilo que precisa ser feito, independente da outra pessoa. Ah, mas aquela pessoa é ingrata, ela não vai me retribuir. Ah, mas aquela pessoa nem olha na minha cara. Meus irmãos, nós, depois de salvos, ainda pecamos. E as misericórdias do Senhor nos alcançam todas as manhãs. Meu Deus. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Versículo 8 diz assim: o amor nunca falha. Aleluia. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Versículo 9. Porque em parte nós conhecemos e em parte profetizamos. Versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O apóstolo Paulo está caminhando para um lugar com essa carta. Ele está querendo nos mostrar que hoje o operar na igreja é necessário. As profecias, as línguas estranhas. Mas haverá um dia, irmãos, que com rijo clamor de trombeta, aleluia, o nosso Senhor virá nos ares. E ali nós o veremos face a face. Glória a Deus. Não haverá mais profecias. Não haverá mais línguas estranhas. Mas o que haverá ali, irmãos? O amor genuíno de Jesus para mim e para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. O amor do Pai. O amor do Pai foi manifestado aos homens, enviando o Filho amado. Glória a Deus. E esse amor nunca será insuficiente para a sua vida. Em outras palavras, as misericórdias de Deus têm 3 efeitos na vida do homem. As misericórdias de Deus são eficazes em resgatar. As misericórdias de Deus são eficientes para salvar. As misericórdias de Deus são efetivas para transformar. Então, se o irmão foi alcançado, resgatado, salvo, nós precisamos deixar também ser transformados. E é o Espírito Santo que opera isso em nós. É o Espírito Santo que opera a transformação nas nossas vidas. Por isso que às vezes nós observamos irmãos que chegam em lugar de destaque na igreja, o nosso diácono Rafael, a irmã Simeia, trazem palavras, irmãos. Palavras abençoadas dos céus, o pastor Davi. A Provérbios diz que a coroa do homem é a esposa, né? Então o pastor Davi prega na escola dominical e a esposa dele prega na escola dominical e nós somos alcançados por isso. E o que nós vemos desses homens de Deus? O que nós vemos dessas mulheres de Deus? Antes de começar o culto, os joelhos estão no chão. Antes de começar o culto, as lágrimas já estão rolando. Começam os louvores, o que nós escutamos? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é santo. Glória a Deus. Mas durante os louvores, a lágrima pode rolar e as irmãs ao redor pensam assim... Os irmãos ao redor, será que é luta? Será que é prova? Será que é tribulação? Não, meu filho, isso é o gozo e a paz do Senhor que excede todo entendimento. Muitas vezes, irmãos, nós choramos, mas choramos de alegria.
de ouvir a doce voz do Espírito Santo, confirmando orações nos nossos corações. Quantos aqui ouviram confirmações de Deus? Aleluia, o Senhor é vivo. O mundo insiste em dizer, Deus morreu. O Senhor está vivo e ouve os teus clamores, responde às tuas orações. Ele te vê, Ele te contempla, onde quer que você esteja, ali está a mão poderosa do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, na hora da palavra, esse irmão abençoado, ele não levanta para tomar água, ele não pega o telefone dentro da Bíblia, para ninguém ver. Lembra das aparências? O que ele faz? No máximo é uma caneta para anotar aqui, ó. O irmão falou disso, o irmão falou daquilo. Amém? Vamos passar. 1 Coríntios 13, 11. Eu quero estar obediente, eu tenho que correr. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora nós vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Oh glória! Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Os irmãos, homens, eu vou falar de homens porque é a experiência que eu tenho. Os irmãos homens lá no ensino fundamental, arrumava briga na escola, no futebol, arrumava alguma confusão na escola, porque menino é só o sangue de Jesus, né? Aí já faz aquela turminha, não, vamos pegar ele no final. A gente conversa com ele bem conversadinho no final. Aí chega no final da aula, quantos aparecem? 1, 2, para apanhar sozinho. Assim é um menino, irmão. Ele fala, mas a sua palavra não tem peso. O seu sim não é sim, o seu não às vezes é talvez. Aleluia. Quantos de nós, em oração na virada do ano, prometeram que esse ano iam ser mais próximos de Deus? Quantos de nós na virada de ano, em oração, falamos para Deus, esse ano eu vou emagrecer, Deus, me ajuda. Esse ano eu vou para a academia todo dia, Deus, porque eu preciso cuidar da minha saúde. Esse ano eu vou ler a Bíblia todo dia, Deus. Esse ano eu não vou falar mal de ninguém, Deus. Me ajuda, Deus. E nós estamos no último culto de janeiro de 2026. E eu quero perguntar para os irmãos, como estão as suas promessas? Como estão andando as suas palavras para com Deus? Porque nós somos mestres em dar desculpa, lembram? Nós somos mestres em dar desculpa. O menino, ele é egoísta. A criança, ela chega numa festa de aniversário, numa salinha que tem 10 crianças, e em cima da mesa tem 10 brigadeiros. Aí a criança vai lá, come 3 brigadeiros e coloca 2 no bolso. Né? O menino é egoísta. Nós fomos no aniversário, minha filha, ela levantava o paninho que estava tapando os brigadeiros e me olhava assim. Pode, papai? O menino é assim, irmão. O menino não entende o tempo de Deus. O menino, ele quer saber do que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E Deus tem que atender, porque Deus é o meu pai, e ele vai ouvir o que eu estou falando. E às vezes a melhor resposta de Deus para a sua vida é não. Aí o pregador vem e diz, não, mas pode ser que seja ainda não, daqui a pouco vem. Às vezes é não, ponto. Será que nós temos maturidade para ouvir o não de Deus nessa manhã? Às vezes, irmãos, o homem casado, ele quer ter a mulher de Provérbios 31, que é aquela mulher que cuida da casa, limpa a casa, vende herdades e faz isso, e faz aquilo, e a palavra diz que chega de noite a lamparina está acesa. E quem é casado entende. Aí o irmão não é o homem de Provérbios 12, não é o homem fiel, não é o homem crente, não é o homem amoroso, não é o homem cuidador, mas a minha mulher é de 31, é de Provérbios 31. Os irmãos estão entendendo essa palavra? Amém. Por isso que nós precisamos demonstrar, maridos, aqui um chamado para os maridos, demonstrar amor pelas nossas esposas, tratá-las com carinho, com zelo, com cuidado. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que pode ser que os irmãos me disciplinam ali depois no final do culto. Mas quando foi a última vez que o irmão chegou em casa com um buquê de rosas?
Quando foi? Fala para mim. Quando foi a última vez que o irmão chegou em casa com um bombom daquela marca que a esposa gosta? Porque quando era namorada era assim. E o pastor Davi falou da namorada dele aqui, ó. Confirmou a palavra no meu coração. Quando era namorada era benzinho, amor, meu anjo, princesa, não era? Agora chega em casa, tô com fome. A janta tá pronta? Não dá um abraço, um cheiro na mulher. Ah, mas sai daqui, você tá fedido, irmão. Eu vou contar um mistério pro irmão. Vou contar um mistério. Sabe aonde surgiu o hábito de dar flor para a donzela? Na Idade Média, eles não tomavam banho como nós tomamos todo dia. Então, para mitigar, para diminuir o mau cheiro, o homem chegava com flores. E aí a mulher cheirava as flores e diminuía o cheiro do homem. Meus irmãos, quem vai comprar flor essa semana, ainda essa semana, para sua esposa? Meus irmãos, a sua esposa está cansada, ela fez a janta, fez a sua comida favorita, o que você vai fazer? Amor, vai, toma um banho, minha princesa, descansa, eu vou lavar a louça, vou lavar até o fogão. Será que você não será recompensado e alcançará a vitória ainda nesse dia? Jesus é o exemplo de noivo perfeito, irmãos. O casamento entre o homem e a mulher é uma tipologia, é uma alegoria àquilo que vai ser o casamento de Jesus com a igreja. Meu Deus, Jesus. E eu quero falar aqui, irmãos, na cruz, quando Jesus teve a sua lateral furada e dali jorra água. Teólogos dizem que ali nasce a igreja, porque quando Deus toma Adão e fere a sua lateral e tira dele a costela, nasce Eva. Então aí está a tipologia, a alegoria. Assim como Cristo é o noivo da igreja, Adão recebe agora a sua Eva. E todos aqui que foram abençoados e receberam a sua esposa, meus irmãos. Jesus fala assim: maridos, amem as suas esposas como eu amei a igreja. É dando a vida pelas nossas esposas. É cuidando das necessidades. Jesus orava pelos enfermos até cair de cansaço. Mas lavar a louça, secar e guardar é muito difícil. Levar a esposa para almoçar fora num domingo, então, nem se fale. Para terminar, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, e destas três coisas, mas o maior destes é o amor. Por que o maior é o amor? Porque a fé, irmãos, quando nós estivermos no céu, você não vai precisar mais ter fé. Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê. E você vai ver o seu Senhor face a face. Aleluia! Esperança de quê? Se você vai estar habitando na Jerusalém celestial. O melhor dessa terra vai ser extirpado e nós estaremos nos céus com o Senhor Jesus. Por isso o amor permanece na minha e na sua vida. Por isso o amor genuíno de Jesus, que o ímpio não é capaz de amar, assim como Jesus nos amou. Eu peço nessa manhã que o Senhor nos ajude a amar com o amor genuíno de Jesus. E eu agradeço a oportunidade nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus.